Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Bom, gente, boa tarde. É diante desse sol maravilhoso, desse fim de semana bonito, que nós estamos aqui em Sepitiba, mais exatamente na Ilha do Tatu, para contarmos um pouco da história de Sepitiba. História essa desconhecida por muitos dos moradores da Zona Oeste. E nós queríamos, através desse trabalho, mostrar um pouco para você dos encantos de Sepitiba, mesmo sendo esse um lugar que os governantes não olhem para esse lugar, nós queríamos mostrar para você um pedacinho dessa maravilha e desse encanto que é Sepitiba. Consta que no ano de 1615 foram trazidos para Sepitiba, a época do povoado vinculado à fazenda dos padres jesuítas em Santa Cruz, uma tribo de índios que se fizeram acompanhar o governador Constantino Menelau à conquista de Cabo Frio. Durante a dominação dos jesuítas, as terras de Santa Cruz e Sepitiba funcionou como ativo porto de embarque e desembarque de mercadorias, ora provenientes de Paraty, Angas do Reis e litorâneas, ora vinda de partes da entrada que já ligava o século XVIII às Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Havia uma linha regular de embarcação que transportava para a cidade produtos de toda sorte, através do porto de Sepitiba. Já em 1804, o coronel Manuel Martins de Couto Reis, superintendente da Fazenda Real de Santa Cruz, chamava a atenção das autoridades portuguesas, em particular do vice-rei Fernando de José de Portugal, para as facilidades com contrabando, de comprar e aproveitar-se das circunstâncias do lugar para proteger a exportação e a importação dos contrabandos. Capitanias acima, recebendo dos estrangeiros, cujos inconvenientes é mais fácil de evitar agora, porque no futuro. Sepitiba já servira como outras tantas referências, inclusive durante na fase de sequestro de bens deixados pelos jesuítas, ocasião em que se denominava especial preocupação para tais tesouros não fossem escapulidos através das embarcações ancoradas em Sepitiba. Com a chegada da família real, o príncipe Dom João iria favorecer aquele povoado, o povoado de Sepitiba, através de um decreto real datado em 26 de junho de 1813. A partir daí você vai estar conhecendo as maravilhas de Sepitiba, os seus encantos e as suas delícias. Sepitiba foi o palco de importantes acontecimentos durante as principais fases da história do Brasil. Brasil colônia, império e república. Povoada pelos corajosos índios de Tamonho, foi aldeamento dos jesuítas, cenário de batalha naval contra os holandeses. Suas baías e praias serviram de local de desembarque para o pico do ouro, tráfico do mesmo de escravos do pau-brasil, cenário de luta dos cortais, dentre outros muitos acontecimentos. Personagens estrelas pelo bairro de Sepitiba e navegaram pela Bahia, reconhecendo sua beleza e tranquilidade, como Dom João VI, Dom Pedro, Dona Leopoldina e José Bonifácio, o Visconde de Sepitiba e Jean Batista de Brete, que pintou sua beleza dentre muitos outros. Abrigou republicano, antirrepublicano, foi cenário de tragédia ocorrida durante o período de transição Império e República. O fuzilamento dos marinheiros na Ilha dos Marinheiros, saraus, touradas, eram realizados constantemente. As ciladas características da população caiçara. O local possuía 3 fortes de monitoramento da Bahia durante o período Império. Possui uma grande importância ambiental. Pois sua beleza abriga milhares de espécies, além de ser considerada uma das maiores populações de colônias de dentre muitos outros eventos não desimando com sua veracidade, ainda não comprovada. Essa localidade, que tudo teria para requerer o status de centro histórico, turístico alternativo da cidade do Rio de Janeiro, vem sendo pretendida há muitos anos e por isso a importância da disseminação desses fatos de valorização da história do local.
De acordo com Francisco Rosa, Dom João e a corte foram convidados a conhecer Sepitiba pela Companhia de Padre Jesus e, após percorrer o litoral, decidiu que o mesmo seria próprio para a navegação e ordenou a construção de um cais na localidade conhecida como Ilha da Pescaria e de 2 pontes ligando a ilha ao continente. E antes mesmo da inauguração do cais e das pontes, 3 vapores foram utilizados para o transporte de carga e passageiros entre Sepitiba e o Porto de Santos. E assim o príncipe regente elevou Sepitiba à condição de província, o que nunca havia aprendido na escola, ou melhor, nunca havia ouvido falar. Dando sequência à história de Sepitiba, a Estrada Real ou Geral já apresentava condições de ligação para o Porto de Sepitiba, de transporte de mercadorias das fazendas de Santa Cruz, Itaguaí, Piaí, e no Segundo Império, na monarquia, o Porto de Sepitiba transportava grandes mercadorias, inclusive café produzido nas terras de Itaguaí. A República veio com o efetivo com a linha de ferro. Com o estudo da instalação do pouso de dirigíveis, o Zé Peninho, passou a melhorar as condições do Porto de Sepitiba e integralizar os meios de transporte modal. E essa última, então, não foi posta em prática. Nós iremos falar agora sobre alguns pontos turísticos de Sepitiba. É o caso aqui da Igreja de São Pedro, inaugurada no dia 29 de junho de 1895, pouco tempo depois da tragédia da Ilha dos Marinheiros. Na praia de Sepitiba nós encontramos essa cruz. Há 2 versões para a existência dela. A primeira afirma que ela seria a sepultura de um dos marinheiros fuzilados. O corpo teria sido encontrado naquele local e ali mesmo sepultado. A segunda, não muito diferente, assevera que o mesmo marinheiro, antes de ser morto, solicitou ao comandante do pelotão do fuzilamento para que pudesse descansar em paz, para ser tirado um brevê, espécie de um amuleto feito de pano em pequeno tamanho, pendurado em seu pescoço. E ali este brevê foi enterrado. Sua vontade foi feita, foi fuzilado, caiu no mar, seu corpo foi encontrado e sepultado onde hoje se encontra a cruz. Estamos aqui direto da Ilha dos Pescadores, atual Ilha dos Marinheiros. A história conta que as mulheres de Sepitiba, principalmente do Morro da Faxina, iam catar marisco no final da praia, colada à Ilha dos Pescadores, que hoje é a atual Ilha dos Marinheiros. E inúmeros militares, fiéis ao Império, tentaram derrubar a República. A ilha de Sepitiba foi abatida por um torpedo disparado da praia pelos republicanos. E com isso, fuzilaram 21 marinheiros e enterraram no mesmo lugar, na Ilha dos Pescadores, onde hoje é a atual Ilha do Marinheiro. A gente está com o Lucas Araújo, pratica esporte aqui em Sepitiba, e é prazeroso para ele estar aqui em Sepitiba, à beira da praia, praticando. Esse é um dos esportes que o turista pode praticar em Sepitiba. Slackline. Os 3 fortes existentes em Sepitiba, utilizados pelos portugueses contra a invasão francesa e holandesa. O Forte São Pedro, onde se encontra o radar da base aérea. O Forte São Paulo, de vigia entre São Pedro e São Paulo, e São Estente na Baía de Sepitiba. Estamos aqui para falar sobre uma história que aconteceu aqui no passado. Hoje nós temos aqui uma grande reserva de arqueológico que representa parte dessa história. Aqui existe no passado uma civilização. Essa identificação, os sambaquis, é uma
Paula Wilde, professora de Sociologia e Filosofia da Rede Estadual e do Ecomuseu de Sepetiba. Então, a gente tem esse potencial também do ecoturismo. Então, Sepetiba tem um potencial incrível. Tinha tudo para ser um roteiro turístico, sim. E eu me sinto impotente porque quanto mais eu divulgo, mais eu tento... Formamos o grupo Ecomuseu de Sepetiba, mas as autoridades não enxergam esse potencial e não nos ajudam, não nos auxiliam para que isso seja possível, se torne realidade. Né? E quais são os projetos do Ecomuseu para Sepetiba? O Ecomuseu, o objetivo dele é valorizar o patrimônio local, material e imaterial, tangível, intangível, histórico, cultural e ambiental também, a partir do reconhecimento da valorização da própria população. É uma iniciativa endógena e a gente faz com a população mesmo. O que o Ecomuseu pretende é fazer outra exposição, né, para o próximo ano, manter as caminhadas de reconhecimento e ecoturísticas, ampliar isso, não fazer mais só para cá, para o caminho do Antigo Cais, a gente também quer fazer para a Dona Luísa, para mostrar o Ipiranga, que já é tombado como patrimônio cultural, e o sambaqui que tem lá. É reconhecimento. O que é reconhecer? O lema do Ecomuseu é espelho onde se revê e se descobre a própria imagem. Então, a partir do momento que você reconhece o local onde você vive, você olha e você revê, né? E aí você percebe que alguma coisa você não estava enxergando de fato. Então, esse é o objetivo. A gente faz com que a população local passe a valorizar, a respeitar, e a partir disso a gente tem a esperança de que as coisas mudem e que as pessoas passem a reivindicar melhorias, a ter consciência, a não poluir, a ajudar na preservação, a não jogar lixo no valão, a reivindicar melhorias na infraestrutura, a cantar pelos quatro ventos a história de Sepetiba e tal. É esse o objetivo. O reconhecimento, né, da população. O reconhecimento, a valorização. A valorização. Existe algum sítio arqueológico em Sepetiba? Sim, a gente tem o sambaqui da Ilha do Tatu. A gente tem o sambaqui lá do Ipiranga. Que você falou que já é catalogado, Esses né? dois já são catalogados no livro Pré-História da Cidade do Rio de Janeiro, da Maria Luísa. Acho que é 1970 que esse livro foi publicado, se eu não me engano. E a gente tem agora esses aqui, que a gente ainda não conseguiu ninguém para vir registrar nem nada, catalogar, né? Catalogar. Segurança. Bom, a gente tinha um DPO que teve um ataque, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, e ele foi fechado. Nunca mais foi reaberto. Mas desde então temos o mais próximo que a gente tem é a Delegacia da Brisa, né? Mas aqui nós não temos. E eu acredito que a gente precise sim de um DPO. Já foi feito pedido inúmeras vezes no 27º Batalhão. Muitas pessoas já fizeram pedido. A gente necessita porque existem usuários de drogas que incomodam, que cometem pequenos furtos aqui, que precisam ser coibidos, infelizmente, né? Existe uma série de outros delitos que precisam ser coibidos com a presença da polícia, né? Esses crimes tendem a diminuir. E a gente realmente não tem. Aqui a gente podia deixar a porta aberta, uma bicicleta na rua. Como você se sente como moradora de Sepetiba e vendo tanto potencial turístico e esquecido pelo poder público? Às vezes eu me sinto impotente, né? Porque desde que eu descobri, porque eu quando vim morar aqui eu também detestava Sepetiba. E não via nenhum potencial aqui. Nada. Achava horrível, chamava de Sepilama. E aí quando me apresentaram o livro da Alcebiades Rosa, eu fiquei questionando, né? Pô, será que isso é verdade? Tal, não tinha referência bibliográfica. Aí fui correr atrás e comprovei tudo. E de repente eu vi, pô, eu posso tentar fazer alguma coisa, né? A gente tem agora a internet, a gente tem tantas formas de estar mobilizando as pessoas. Aí comecei a jogar os textos da história de Sepetiba na internet. Aí conheci o Dalice, do Ecomuseu de Santa Cruz, conheci o Simvaldo, fui conhecendo todo mundo, que foram me auxiliando. E aí, o que a gente pensou? Que o Ecomuseu poderia ser uma ferramenta para estar oportunizando isso, né? Que Sepetiba tem sim um potencial incrível, tinha tudo para ser um roteiro histórico alternativo na cidade do Rio de Janeiro. Porque se não tivesse tido a transição Império-República, a coisa seria diferente, a história da cidade seria um pouquinho mais para cá. Que foi quando aconteceu essa transição que essa área ficou um pouco mais segregada
E a partir do governo Lacerda, com uma série de mudanças, transferências, moradores de áreas carentes, e foi ficando mais complicado que teve. Como você se sente como moradora de Sepitiba e vendo tanto potencial turístico e esquecido pelo poder público? Não via nenhum potencial aqui, nada. Achava horrível, chamava de Sepilama. E aí quando me apresentaram o livro da Alcebiades Rosa, eu fiquei questionando, né? Pô, será que isso é verdade? Tal, não tinha referência bibliográfica. Aí fui correr atrás e comprovei tudo. E de repente eu vi, pô, eu posso tentar fazer alguma coisa, né? A gente tem agora a internet, a gente tem tantas formas de estar mobilizando as pessoas. Aí comecei a jogar os textos da história de Sepetiba na internet. Aí conheci o Dalício, do Ecomuseu de Santa Cruz, conheci o Cursinho. Esse é o Coreto de Sepetiba, localizado na Praça Washington Luiz, e foi palco da novela Bem Amado nos anos de 1970. Datado do século XIX, tombado pela prefeitura e é um dos coretos mais antigos do Rio de Janeiro. Aqui era um local onde a família real realizava saraus e touradas. Isso é Sepetiba! Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai ter